Desse computador. Pronto. Recording. Ok. Boa tarde. Então, essa conversa de hoje vai ser. Nossa, essa conversa de hoje vai ser sobre vacinas. Então, como eu já estava explicando para vocês, o calendário do Ministério. Nós temos, a meu ver, infelizmente, dois calendários no Brasil. Nós temos o calendário do Ministério da Saúde e temos o calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações, que faz essa parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, o que que significa isso? O calendário do Ministério da Saúde, ele é o calendário também com orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas ele é baseado na incidência das doenças. Então, por exemplo, nós temos, vamos colocar a meningite. Então, eu tenho toda criança que interna, a meningite é uma doença de notificação compulsória. Então, se ela for consultar, se ela. É que uma criança que vai consultar, ela vai internar com meningite, por exemplo. Na internação hospitalar, no hospital, o hospital, ele é obrigado a notificar. Então, uma das grandes dúvidas é, mas a notificação, ela é confiável? Sim. Por quê? Porque é um sistema que funciona. Ele é um sistema que chegou no hospital, é um caso de meningite, o pessoal do administrativo, da enfermagem, vai lá e vai notificar. Pronto, notifica a meningite. Depois, essa meningite vai para um laboratório, né, a coleta do exame, e vai dizer qual é o tipo de meningite, certo? E baseado nessa frequência de meningite e qual o tipo de meningite, o pessoal da Vigilância Epidemiológica Nacional, a nível de Brasília, vai fazer a compra das vacinas. Então, por exemplo, no Brasil, o subtipo C é o em torno de 70 a 80% é meningo C. Então, com isso, o governo do Brasil vacina para C. Pronto. A meningite B, a meningite A W e a Y, nós temos, sim, mas a nível de governo, quando você faz um cálculo de compra, ele vai calcular para a grande população. Então é isso, porque a chance é muito pequena, tá? Então eu acho que é importante a gente saber por que que tem dois calendários. Um que é baseado em estatística governamental, que fala de custo, e outro que fala sobre chances que são menores e qual as pessoas, por exemplo, Florianópolis, nós temos um grande trânsito de pessoas de outros países, por exemplo, franceses, italianos, russos. Então, nós temos o nosso aeroporto, um aeroporto que tem gente parece que o aeroporto de Floripa é o maior de incidência de circulação estrangeira no país nesse momento. Então, assim, isso faz com que a gente possa ter um risco maior de ter essas cepas que não são as típicas brasileiras. Então, aí, isso fica, a meu ver, nessa questão das vacinas, a gente precisa ver individualmente qual é o risco de exposição de cada criança. Por quê? Por exemplo, as vacinas em outros países da meningite, estou indo pelo exemplo da meningite, começam com um ano. Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, França, começam com um ano. O Brasil, nós começamos com 3 meses. Então, enquanto nos Estados Unidos a primeira dose de meningite é ao primeiro ano, no Brasil, uma criança que se propõe a fazer o calendário da rede privada vai ter feito 6 vacinas.
Aí vocês podem me perguntar assim: e aí, Márcia, vale a pena? Em medicina, gente, a gente não é muito sobre vale a pena ou não vale a pena, tem que avaliar risco, porque todo o procedimento tem risco. É, ontem de noite, hoje de manhã, eu estava revisando da bronquiolite e eu acho que a gente tem que aprender a ler os, que nem a gente fala assim, o rodapé. Então, ali, o que que eles falam? No momento, os benefícios justificam os riscos. O que que o laboratório está querendo dizer? Que, pelo risco de bronquiolite, eles imaginam que é melhor vacinar. Verdade ou mentira? Depende. Depende de quem é essa criança. Por quê? Porque a gente precisa entender aonde está chegando essa criança. É uma criança que tem um irmão em idade escolar? Então, chegando um bebê em pleno outono e inverno, que tem um irmão com 2 a 5 anos, frequentando jardim de infância, Márcia, você acha que vale a pena vacinar? Olha, eu acredito que sim. Por quê? Porque uma criança de 2, 3 anos, você não consegue conter quando chega em casa da escola, para tomar banho, para suar nariz. Então, é difícil. Então, dentro dos fatores de risco para essa criança, a presença de um irmão em idade escolar é um fator de risco desse jardim de infância. Por que que eu estou frisando jardim de infância? Porque uma criança, um irmão no segundo setênio, com mais de 7 anos, é outra história, porque aí você tem uma criança que você consegue que chegue em casa, que tome um banho, que troque a roupa, já está com todo o seu calendário vacinal completo. Então, os riscos são menores. Em medicina, eu gostaria, porque quem está me assistindo agora e quem vai assistir depois, que vocês entendessem que risco zero não existe, tá? Ah, Márcia, mas eu quero fazer tudo para o meu bebê não ter a menor chance de ter doença. Não, poucas vacinas dão uma cobertura de 100%, certo? Por isso que elas precisam de reforço e muitos você vai ter que fazer reforços de tanto em tanto tempo. O que que a gente viu, por exemplo, com a vacina do sarampo? Que ela, a partir dos 10 anos depois de vacinado, ela tem diminui os anticorpos. Então, ela é ideal que se revacine. A vacina da hepatite B é uma das vacinas que tem mais alta cobertura, ela chega aí a 99% com 3 doses. Mas também se sabe que tem pessoas que não fazem essa virada imunológica com a vacina da hepatite B. Márcia, você está falando um monte de coisa, né? É um monte de coisa. Mas para entender, eu acho que assim, começar a entender que a gente tem o calendário da rede pública, que é um calendário bom, é um calendário muito bom e baseado numa notificação compulsória de doenças. E que tem um sistema de vigilância epidemiológica no Brasil que é bom, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque eu fiz mestrado em epidêmio. E eu assisti muitas aulas com o pessoal da vigilância. Eu sei que esses programas eles são acompanhados. Tem falha? Tem, tudo tem falha, mas esse sistema ele é bom, tá? Então o que que eu diria para vocês? Só as vacinas do SUS, do calendário do sistema público, são bom para os filhos de vocês? Sim e não. Por quê? Quem é o filho de vocês? Por exemplo, a Mercedes tem uma bebê, mas a Mercedes, ela viaja, né, Mercedes? Então, assim, a gente vai precisar olhar quem é esse casal, que já é diferente, né, da Ana, da Ana e do Bruno, que tem um filho e que não tem essa questão de estar, de países diferentes, nacionalidade dos pais. Quem tem filho único aqui, que nesse exato momento são todos vocês,
tem essa tranquilidade. Agora, se você me perguntar, Márcia, com o meu outro filho mais velho está na escola, aumenta o risco do meu filho ter doenças? Sim, isso é comprovado. A prematuridade também é um fator de risco. A ida para a escola cedo, né, cedo, que eu diria em torno de 1 ano ou menos, também é um fator de risco. Por exemplo, se pensar na vacina da gripe, minha filha vai para a escola com 6, 7 meses. Márcia, tu acha que eu tenho que vacinar para gripe? Sim. Por quê? Porque aí nós vamos ter que lançar mão do que tem, porque chegando na escolinha, vai ter aquelas 10 a 15 crianças que ficam em torno de 4 horas numa mesma peça, com, na melhor das hipóteses, duas cuidadoras, e isso vai aumentar, sim, o número de exposição dessa criança. Então, voltando, quem é o filho de vocês? Por isso que eu acho que o calendário vacinal, ele, Márcia, vale investir no SUS, vale investir no sistema privado, vale investir no SUS? O que que você acha? Depende, certo? Então, como eu falei para vocês, o SUS, a rede privada e a rede pública, uma das diferenças que eu acredito, assim, é um pouco a questão, assim, vamos falar da penta, né, na vacina de 2 meses. Aos 2 meses, é praticamente mundial esse calendário que o Brasil faz, tá? Então, com 2 meses, praticamente todas as crianças nesse planeta vão realizar a pentavalente, que tem difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, a hemófilos influenza. Então, faz essas cinco mais a polio. Então, o bebê de vocês vai fazer 6 cepas, tá? 6 doenças no SUS em 2 picadas. Na rede privada, vai ser a hexavalente, vai ser uma picada. Isso tem diferença? Olha, só uma picada não é só isso, porque a hexavalente é uma técnica mais menos antigênica. O que que é uma técnica menos antigênica? É uma técnica que não vai dar tanta febre e dor. A pentavalente, ela é uma vacina que é mais, a técnica vacinal dela é celular, então ela dá mais febre. São técnicas vacinais diferentes, a pentavalente e a hexavalente, no qual a hexavalente é uma técnica acelular que acaba dando menos efeito colateral, febre e choro. Isso é 100% para nenhum dos lados. Nem a criança que faz a hexa, eu posso garantir que não vai ter os efeitos colaterais, e nem a criança que faz a penta vai ter reação. O que que a gente sabe? Que a reação vacinal, usualmente dessa vacina, é febre, muita dor, às vezes, então tem bebês que ficam muito mal dessa vacina e da pentavalente. É mais frequente com a pentavalente. E usualmente começa 2 a 4 horas depois da vacina. Eu usualmente indico para as pessoas fazer pela manhã, porque aí a reação vacinal vai ser durante a tarde. A gente não deve dar antitérmico antes da vacina, porque isso diminui a eficácia da vacina. Então a gente tem que esperar, tem que ter em casa e tem que saber que qualquer febre 24 a 48 horas depois de uma vacina é reação vacinal, até provar o contrário. Eu vou puxar ali a cortina que tá muito sol aqui, tá? Só um pouquinho. Desculpa. Então, a grande diferença na vacina de 2 meses entre a penta e pólio e a hexa
é reação vacinal e não cobertura, certo? Hexa, Penta e VIP. A VIP é a poliomielite, certo? Então, quando as pessoas dizem, eu vou fazer na rede privada, porque aí vai ter maior cobertura. Na Hexa, não, tá? Se você opta por fazer na rede privada, o que você vai ter, na verdade, é uma hotelaria da vacina melhor, porque é uma picada ao invés de duas, e você vai ter uma vacina que é menos antigênica, que vai dar menos efeito colateral no seu bebê. Depois vem a pneumocócica, que é uma vacina que é para diminuir o pneumococo, é uma bactéria que dá muito infecção no ouvido e pneumonia. Então, quando eu faço uma vacina pneumocócica, ela tem uma tendência, né? O objetivo dela é diminuir essas intercorrências. Nós temos no mercado, no SUS, a 10, nas redes privadas, 13, 15 e 20. Márcia, para quem essa vacina? Olha, basicamente essa vacina, ela tem uma importância para bebês que, assim, vão para a escolinha, que mamam, que não recebem leite materno, porque a melhor proteção para o pneumococo é a não exposição e o aleitamento materno. Então, quando o pessoal me pergunta, Márcia, eu faço a 13, eu faço a 15, eu faço a 20, para quem vai fazer na rede privada, no exato momento, o que importa mesmo é, é o tipo de alimentação que o seu bebê está recebendo. Márcia, meu bebê não pôde mamar no peito. Melhoro a cobertura do pneumo? É interessante. Bebê prematuro, bebê que não recebeu leite materno, bebê que vai cedo para a escolinha. Sim, faça a maior cobertura possível, tá? E aí depois nós temos a rotavírus, que no SUS é a vacina com um sorotipo do rotavírus e na rede privada eu tenho 5 sorotipos. Até o último estudo que eu li sobre rotavírus, nós temos, então, uma cobertura de 5 na rede privada e na particular e um na rede pública. E na natureza já foram encontrados mais de 11 cepas de rotavírus. E essa vacina, ela é uma vacina que ela pode ser dada a primeira dose até 3 meses e meio, porque aí aumenta muito a chance do efeito colateral do bebê. Então, o que, que, que é importante, assim? O rotavírus também é uma infecção, é um vírus que está aí na natureza e que dá muita diarreia e vômito. Então, quem já teve o rotavírus fica dizendo, vacina, vacina. Mas a grande, assim, proteção do rotavírus, como qualquer gastroenterite, é lavar as mãos, é lavar os alimentos, é ter esse cuidado com o que entra, né, pela nossa boca. Então, bebês alimentados no leite materno têm uma chance menor de se contaminar. E mesmo as crianças vacinadas também podem contrair rotavírus. Então, eu sempre digo assim para as famílias: qual é a sua zona de conforto? Porque o rotavírus não é uma vacina que eu vou causar mal para os outros. Se eu não vacinar o meu bebê, eu vou deixar essa cepa na natureza. Pessoas que viajam muito, que também vão fazer trilha, que vão ter muita exposição, interessante, mas é uma vacina que tem efeito colateral. As crianças podem ter, pós-vacina, diarreia, sangramento gastrointestinal. Então, não é uma vacina assim dessas. Aqui eu me guio muito esse livro, né? Que é um livro do Juan Hervas e da Mercedes Pérez Fernandes, que são dois médicos espanhóis. É um serviço, eles são, se eu não me engano, o Juan já faleceu, mas eles são médicos que estudam saúde pública na Espanha.
que é um modelo de saúde pública no mundo. E o que que eles falam sobre a vacina do rotavírus e algumas outras vacinas? Que elas não são universais, que nem todo mundo tem o mesmo risco de contrair. Por exemplo, se eu moro no interior do interior, eu tenho um difícil acesso ao sistema de saúde e a água também, devo fazer rotavírus? Sim, mas daqui a pouco eu moro numa cidade onde eu tenho bom acesso a serviços de saúde, onde a minha água é potável. Eu preciso fazer rotavírus? Questionável. Mas é um tema bem polêmico, porque às vezes as pessoas associam isso a ser anti-vacina. Mas o próprio livro, ele fala sobre isso, que a falta, eu realmente eu sublinhei aqui, a falta de transparência a esse respeito é o que às vezes faz as pessoas assim atribuir a pessoas que dizem assim, olha, eu não vou fazer rotavírus, ah, tu é anti-vacina. Não, essa vacina é necessário para o meu filho, porque aqui o que eles falam, ó, em relação a outras vacinas, por exemplo, né? Rotavírus, gripe, varicela. Existem algumas indicações específicas, mas a sua universalidade não é justificável. Por quê? Porque ela não vai causar problema para muitas crianças. Mas o Brasil, a gente tem uma pirâmide, onde a base dessa pirâmide, ela contempla, o governo, uma assistência às crianças que são mais pobres e que têm mais risco. Mas eu diria que hoje, no Brasil, as crianças que mais vacinam são as que menos precisam. Que é uma lei do SUS, que é a lei dos cuidados inversos. Quem mais precisa, quem faz 3 doses de rotavírus com 5 cepas, são as crianças que menos precisam de 3 doses de rotavírus. Então, é claro que essa conversa sobre vacina ela é uma conversa delicada, porque ela é uma conversa que tem que ter, assim, bom senso e se ligar com a questão da saúde e não da política. A política de saúde, ela é feita para montar o calendário baseado em dados epidemiológicos. E quando esse calendário é baseado apenas no poder de quem paga, quem paga está pagando um monte de vacina que não precisa. Por quê? Porque tem isso dentro desse livro, que é uma referência de medicina e saúde pública, inclusive aqui no Brasil, é dizer que o que mais deixa as pessoas saudáveis é elas terem uma boa casa, se alimentarem bem, dormirem bem, tá? Dormir é um capítulo, e receber, no caso, o leite materno. Ou uma fórmula de qualidade, e no preparo da fórmula os pais entenderem, porque tem toda uma asepsia que deve ser feito à questão da fórmula. Quando você vai lá, a qual é a água que você vai fazer, como é que você vai higienizar a mamadeira. Então, essa é uma questão muito importante, tá? Então, alguma dúvida de vocês? Estou eu aqui no monólogo. Please, falem alguma coisa. Ioana, que me conta aqui. Oi, Márcia. Oi, querida, você já me ouviu várias vezes falar sobre isso, já tivemos esse papo de uma maneira bem adulta várias vezes, É mas eu isso queria aí. dizer isso para vocês, assim, eu estou falando aqui e estou dizendo assim, Márcia, tu é muito corajosa. Ainda mais que eu estou gravando e estou fazendo uma transcrição do que eu estou falando, né? Sim, mas essa é coisa do bom senso, né? Exatamente isso. A gente concorda, né? Com tanto que seguimos sempre, né, as tuas orientações, porque é o que a gente concorda, né? Ter esse bom senso, avaliar caso a caso. E agora eu tô retomando aí as lições, porque a gente está esperando mais um irmãozinho, então tem que Sim, atualizar. com quantas semanas você tá? 14. 14. Então, ó, agora nós vamos fazer um exercício contigo. Você está com 14 semanas. Qual é a tua data provável de parto? 14 de novembro.
14 de novembro. Então, você, teoricamente, quem é que está chegando aí de meu partner de aniversário escorpiânico? Ah, por aí. Eu sou Vai ser menino, 17 de não tem nome novembro. ainda. Hã? Ah, bem certinho. Vai ser menino, mas ainda não tem o nome, a gente Tá. descobriu ontem. Então, o teu bebê, ele vai chegar em outro momento. Vai chegar No praticamente verãozinho. final de primavera e início de verão. Na primavera, nós ainda temos casos de bronquiolite, mas a tua filha está com o quê? 7, 8? Vai fazer 6. 6. Olha, olha, meu Deus. Então, 6 anos já é aquele totalmente outro perfil. E isso vai ser, por quê? Porque a Martina vai chegar, vai tomar um banho, vai trocar de roupa. Então, é uma conversa muito individualizada. Uhum. Diferente se a Martina tivesse 2 anos. E é esse raciocínio que é o meu trabalho, que é não caiam num algoritmo de consumir coisas que podem até atrapalhar a saúde do filho de vocês, por Perfeito. medo. Porque na onda do medo existe as intervenções médicas desnecessárias. E semana passada eu recebi de uma mãe uma puérpera de 2 meses, que ela foi no médico e prescreveu coisas para ela, gente, que para mim é digno de polícia, tá? O tratamento que esse médico prescreveu, principalmente porque medicações injetáveis, certo? Para dar um up no sistema imunológico dela. Então, assim, nós estamos num momento muito delicado da medicina, tá? Então, puérperas, gestantes, crianças pequenas, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter estudos que possam dizer assim, com beirando 80, 90% de eficácia, eles são estudos que levam muitos anos, gente. Não são estudos tocados de velocidade, com estudos randomizados rápidos, que muitas vezes estão no prelo. E aí a indústria já usa desses estudos para lançar novas medidas de saúde. Então tem que saber ler. A gente viu muito no Covid muitos artigos que estavam no prelo. No prelo significa que não foram revisados por editores. E mesmo quando são revisados por editores, nós temos editores que são comprados, né? Tô falando alguma coisa, Yuna, né? Tu sabe muito bem do que eu tô falando, né? Tu trabalha com órgão público, tu sabe que a gente tem que ter bom senso quando a gente está trabalhando com o nosso bem maior, que é os nossos filhos. E hoje mesmo eu estava com um casal lá no consultório e ela disse: Ai, Márcia, eu já recebi, já saí da maternidade já recebendo vários mensagens de clínica de vacina, que dá muito valor, né, de diferença. Eu digo: não, mas se você calcular ali o que você pode fazer aos poucos, porque quando essas vacinas, esses calendários das clínicas de vacina vão vacinar a mais do que o Ministério da Saúde preconiza, tá? Elas tentam entrar em contato comigo, certo? As clínicas de vacina, para me mostrarem o calendário. E eu digo, gente, eu não sou. Vocês não precisam mostrar o calendário. Eu sigo o do Ministério da Saúde, não o de vocês. Tem que ter um pouco, bastante parcimônia nessa hora. Senão vocês vão pagar de 7 a 10 mil reais por um calendário que vai encher o filho de vocês de vacinas desnecessárias, tá? Dúvidas aí? Me contam quem tá aqui ouvindo. Então eu vou seguir, porque eu vou falar mais ou menos até ao sexto mês. Então, do terceiro mês, vacinas de meningite. Então, Brasil, cepa, né? Cepa C. Márcia, mas a gente vai lá na Argentina, a gente vai viajar, a gente mora em Floripa e gosta de.
Tu acha que vale a pena, fazer uma cobertura maior? Sim, talvez a CWY seja ali, né, uma vacina que, em relação de custo-benefício, eu aumento a proteção e não tem um custo tão caro. Porque a meningo B, além dela ter um valor elevado, ela tem muito efeito colateral. Muitas crianças ficam muito mal com a meningo B. Muita febre, podem parar numa emergência. Tanto é que o laboratório já liberou até para fazer a medicação para febre antes da vacina. E no caso de quem não tem irmão em idade escolar, no caso da Martina, que já está em outra idade, não está naquele momento de incidência maior de vacina de meningite, de doença meningite, eu diria que poderia esperar, tá? Não fazer com 3, com 5, e só fazer a primeira dose com 1 ano de meningite, certo? Mas isso tem que estar para vocês, sabe? Ah, eu vou me sentir mais seguro fazendo só a CWY, fazendo só a B, fazendo a CWY e B? Vou. Não vou me sentir seguro? Não faz. Vou me sentir seguro? Faz, tá, gente? Porque não pode ser uma coisa assim. Ai, a Márcia disse que não precisa fazer, mas aí cada vez que alguém me fala de meningite, eu fico nervoso, sabe? Ai, Márcia, tu acha mesmo que eu não faço? Sabe? Não dá para ser, tá, gente? Não dá para ser isso, porque senão isso fica muito ruim, vocês entendem? Então é isso. Mas assim, que eu diria para vocês? Eu tive uma criança que teve uma grave reação a meningo B. Eu fui tentar ver estudos sobre meningo B em pacientes de 3 meses. Não tem, gente, não tem praticamente nada. Por quê? Porque a maioria dos países, inclusive o que produz, só faz com 1 ano. Então não tem estudo em bebê de 3 meses fazendo vacina para meningo B. Então ali eles têm umas respostas evasivas, dizendo que é seguro, que muda, mas não tem muito ali você. Eu fiquei, na verdade, com muita dúvida em relação a esse efeito colateral que foi bem grave. E qualquer efeito colateral, se a gente for olhar na apostila de vacinas do Sistema Único de Saúde, que eles estudam bastante isso, qualquer efeito colateral até 15 dias após uma vacina deve ser relacionado à vacina. Então, Márcia, eu fiz a vacina e 48 horas depois minha filha começou com muita febre, muito choro. Tu acha que é vacina? Não, eu não acho. Os estudos mostram que provavelmente é uma reação vacinal e que tem que ser acompanhada. Tá? Com 4 meses, repete as vacinas de 2 meses, né? Então, penta, VIP, pneumo e rota, para quem optar por fazer. E na rede privada, a Hexa ou a Penta. Por quê? Porque a vacina da hepatite B, gente, ela feita lá no hospital, lembra disso, Ioana? Que a Uhum. vacina hepatite B, feita no hospital, ela é feita um protocolo de redução de transmissão vertical da hepatite B. Isso só é necessário para quem é filho de uma mulher que tem hepatite B. Foi essa que a gente não fez? Será que Ah, precisa pedir provavelmente não autorização para quem? fizeram, Acho que foi, né? É. Uhum. porque é isso, né? Os obstetras, para quem faz um bom pré-natal, ele pede com no primeiro trimestre, segundo trimestre, eu não sei se vocês fazem no segundo, mas fazem no primeiro e no terceiro a sorologia da hepatite B. E muitas mulheres
inclusive vacinam de hepatite B. Isso, como eu falei para vocês, é aumenta. Eu tô quase botando meu cachorro para dentro de casa, que ele é um chato, né? Olha aqui como ele é. Agora é o horário que todo mundo tá passeando com os cachorros, né? Só me dê um minutinho aqui que eu vou botar ele para dentro, tá? Ai, desculpa, tá ok. Desculpa, tá? Agora vai melhorar. Então, assim, esse protocolo, e o que que eu queria dizer para vocês? Porque é isso, o bebê, ele recebe ao nascimento a hepatite B. Se ele vai receber com 2, com 4 e com 6, ele vai receber 4 doses de hepatite B. E a hepatite B é uma vacina bem doída, bem dolorida, tá? Então, não há, além disso, a hepatite B, ela, ela tem 3 maneiras de contágio, que é da mãe para o bebê, que o obstetra, fazendo um bom pré-natal, ele já exclui esse risco. A transmissão, então, via mãe, via sexual, certo? E via sangue, um banco de sangue contaminado. Então, gente, esse bebezinho, se a mãe não tem hepatite B, se o banco de sangue do hospital que ela nasceu, caso ela precise, não esteja infectado, o que é, na verdade, algo bem, além de difícil, também é muito regulamentado, porque um banco de sangue contaminado com hepatite B, gente, também é gravíssimo, né? Muito difícil, quer dizer, o banco de sangue ele serve uma monitorização muito forte, tá? Então, assim, esse bebê, ele vai receber 4 doses, se ele recebeu ao nascimento, mais 3, ele vai receber 4 doses de hepatite B de uma doença que ele só vai ter risco lá na adolescência, tá? Porque vai ser na via sexual. Então, vários países não fazem hepatite B nas crianças, tá? Porque aí lá com 10 anos, que é o tempo que dura essa vacina, essa criança ela tem que ser testada de novo. Mas de qualquer maneira, aqui no Brasil tá no combo da Penta, tá no combo da Hexa, mas a gente pode, no 4 meses, se a criança fez lá no hospital, a gente pode não fazer com 4 meses e pedir a Penta sem a hepatite B. Isso é um detalhezinho, certo? Para vocês ficarem sabendo. Sobre a hepatite B, que é bem controverso a vacinação, tanto no hospital como no bebê, porque o risco da contaminação da hepatite B, tirando a via barriga da mãe, a mãe com hepatite B, e a via do banco de sangue, é sexual, tá? E que essa exposição é o que todo mundo espera, que eles só tenham risco a partir do início da vida sexual. E que aí eles vão ser testados de novo. Então, muitas crianças, inclusive, têm que se vacinar de novo porque já perderam a imunidade. Com 5 meses, essa criança repete as vacinas de meningite e ao 6º mês, aqui que eu queria, né, deixar bem claro para vocês, que o SUS vai fazer a penta, a VIP, então vai fazer as 2 picadas de novo e vai indicar a vacina da influenza. A rede privada, né, vai ser a Hexa, a Pneumo, a Rota e a influenza. Então, com 6 meses, a criança da rede privada vai receber uma, duas, 3 vacinas a mais que a criança na rede pública. Márcia,
Isso é bom ou isso é ruim? Sinceramente, dependendo da criança, é ruim. O filho que está lá, esse bebê que está em casa, sem exposição, ele receber várias vacinas que ele tem pouco risco, por quê, gente? Eu acho desnecessário. Porque não existe nada isento de efeito colateral. Porque essas vacinas, não que elas causem tudo aquilo que estão falando, mas elas são preparadas para durarem 2 anos, entre 1 e 2 anos num refrigerador. Então, elas têm estabilizantes. Por quê? Porque se cair a temperatura, eu perco a vacina. E os laboratórios não são bobos. Então, a vacina, eles conseguem produzir um insumo que dura 2 anos numa geladeira. Então, não é nem o problema ali do rotavírus. É tudo aquilo que se eu ler para vocês, que está ali para manter essa vacina funcionando. Tem países, por exemplo, onde elas são produzidas, que a partir do primeiro ano, já eles não querem mais essa vacina. Por quê? Porque essa vacina que esteve 1 ano no refrigerador pode não estar tão boa. Então, eles vendem para outros locais no segundo ano dela, porque fica próximo da época de validade. E aí, ao invés de você pagar, vamos dizer assim, vacina recém-saída do laboratório, US$ 100, tá? Não sei se é esse valor, US$ 100, tá? A partir da entrada do segundo ano, que eu tenho mais 12 meses, ela custa 50. Por quê? Porque o laboratório não quer perder essa vacina. Mas eu vou perder se eu chegar na validade, né? Então, às vezes, o pessoal fala assim, tá, na clínica, vou lá na clínica, tá? Ó, tá aqui, elas vão mostrar para vocês. Ó, aqui, a vacina tem a validade até 11 de 2024, tá? Ó, aqui, Mercedes, tudo bem fazer? Ó, tá dentro da validade. Ah, tá bem. Ok. Só que o que a gente não está contando é que já está há 1 ano no refrigerador, certo? Uma vacina que pode já não estar com toda a sua função, tá? Porque tempo de validade são 48 meses. Tem essa manipulação toda aí que vai ter, né? Claro que os locais que fazem vacina têm geradores. Eles são muito monitorados, mas mais de uma vez houveram denúncias, principalmente de clínicas privadas, sobre o acondicionamento dessas vacinas, tá? A última que eu ouvi foi lá no Rio Grande do Sul. Por quê? A rede privada, se acontecer alguma coisa, ele não quer ter esse prejuízo. A rede pública, eles botam fora, tá? Faltou luz, deu alguma questão de alagamento, eles botam fora sem problema nenhum, tá? Então, assim, o que que eu queria dizer para vocês? Quando a gente falou ali de 6 meses, da gente, ó, aqui, conteúdos e efeitos adversos da vacina. Então, eu tenho aqui esses adjuvantes, conservantes, estabilizantes, excipientes, resíduos provenientes do processo de produção dos agentes inativantes e o próprio látex que tem em contato a vacina. Então, é isso que eu falei para vocês, não é nem só sobre a vacina, porque essa, na verdade, tá ali. Eu tenho essa vacina, né? Mas eu tenho todos esses estabilizantes para ela está atuante. Alguma dúvida? Isso que eu estou falando, assim, para alguém de vocês é algo novo, é algo que, assim, deixa desconfortante, que quer perguntar alguma coisa? Agora é a hora, tá? Então, essa é uma questão que eu acho, eu vou ter falado então do calendário nos primeiros 6 meses.
sobre essas vacinas, a diferença entre a rede pública e a rede privada. Então, aonde a gente tem que ver quem é essa criança, se há necessidade de fazer todo esse calendário da rede privada, que em momento ela tá na vida, se tem irmão, idade escolar, se não tem, se vai para a escolinha cedo, se vai ficar em casa, qual o nível de exposição, se vão ter viagens internacionais. Tudo isso é muito interessante se avaliar. Por quê? Porque é uma relação de custo-benefício. Você também fazer várias vacinas desnecessárias no seu bebê, naquele momento que o sistema imunológico dele está em construção, naquele momento que para o bebê qualquer deixada no berço é um desconforto, é um desamparo, essa criança vai ter várias picadas, certo? E que podem não ser necessárias para o seu filho. Ah, Márcia, é risco zero? Gente, não é risco zero para nada, não temos risco zero para nada. Mas temos que confiar no que aquilo que a gente vai escolher. E também, assim, no momento da saúde da família, que você também compromete o seu orçamento em 7, em 10 mil reais com o calendário vacinal, que isso pode gerar estresse também para os pais. Eu também não acho que isso é, é ético, sabe? Porque você vende um pacote por esse valor, muitas vezes para famílias que não têm condições e que vão parcelar em 10 vezes. Eu acho que tudo isso é falar sobre saúde. Saúde física, saúde mental, tanto dos pais como do próprio bebê, que fica sendo recebendo picadas que não vão, que, de doenças que ele não vai entrar em contato. Isso que eu estou trazendo para vocês aqui, não é um discurso de antivacina, mas é um discurso de bom senso vacinal. Que a vacina tem isso aqui do agente e isso aqui de estabilizantes, que eu não vou ler para vocês, mas se vocês quiserem, e não assim. E esse livro, ele é um livro que não tem nada de teoria de conspiração, ele é um livro referente de saúde pública no Brasil e na Espanha, que é um país que, como eu falei para vocês, que ele é referência em termos de saúde pública para as crianças. Então, por exemplo, são sais de alumínio. E teve um colega, o Dr. Felipe, que contou, ele quantificou o quanto de alumínio as crianças recebem através da vacina. Então, que elas recebam pelo menos o mínimo necessário. Eu Mas queria assim, que você visse isso. tudo bom, Fernanda? Ai, desculpe. Tá, não, Eu tranquilo. abri meu áudio sem querer. Ai, desculpe, Márcia. Não, tranquilo. Queres falar Eu alguma falei pro coisa? meu marido, eu queria. Não, eu queria só que ele escutasse que você estivesse falando, mas eu vou fechar aqui o áudio. Me desculpe. Não, tranquilo. Tá? Então é sobre isso. Porque são estabilizantes que a criança é exposta, né? Sais de alumínio, timerosal, açúcares, gelatina, cerealbumina, fenoxietanol, água, proteína de levedura, fragmento dos vírus. Então, nós temos várias coisas que estão ali para estabilizar e para essa vacina durar 2 anos num refrigerador, tá? Então, essa é uma questão, é fazer aquilo que é necessário e não fazer um excesso de vacinas, porque, como eu falei para vocês, as crianças que mais recebem vacinas no Brasil nesse momento, ouso a dizer que são as que menos precisam, certo? É as pobres crianças ricas que recebem mais vacina do que vão ser expostas a doenças. A medicina, ela não é uma ciência de certezas, ela é uma ciência de probabilidades. Ah, Márcia, mas teve uma criança que teve meningo B, lá que foi, não é uma cidade do interior aqui de Santa Catarina. Gente, uma criança não é estatisticamente algo que eu possa dizer, eu vou fazer porque teve uma criança lá. Quem é essa uma criança?
Outra coisa, então, assim, eu estou falando de bebês com menos de 6 meses, porque teoricamente, no calendário que eu acredito, as crianças fariam esse bloco de 6 meses, depois elas teriam um intervalo vacinal. Por quê? Porque depois de 6 meses, os anticorpos maternos vão cair absurdamente, porque o anticorpo que a mãe entrega na barriga, eles têm um tempo de vida de 6 a 7 meses. E depois vai ser como uma troca. Perde os anticorpos maternos e começa a formar os seus anticorpos. E aonde a sujeira, a exposição vai começar a ajudar esse bebezinho a formar o seu sistema imunológico, a fazer esses anticorpos. Então, é o momento, depois dos 6 meses, que a criança começa a ter as intercorrências virais. A gripinha, o nariz correndo, a tosse, pela queda dos anticorpos maternos. Então, aí é importante que a gente comece a cuidar, e também a gente começa a sair mais com o bebê. Então, é um momento que a gente tem que cuidar um pouco para não sobrecarregar essa criança. Porque quando eu faço uma vacina, por que que a gente espera 20 dias? Porque eu vou, esse sistema imunológico, ele vai estar trabalhando com esse agressor, que é a vacina. Que o que que a gente imagina? Que vai receber a vacina, dá essa desorganização do sistema imunológico, e aí a criança vai estar ocupada com isso. Se vier uma outra doença, ela vai ficar mais atrapalhada. Então, a ideia é que no segundo semestre a criança esteja um pouco livre também desse monte de vacina, dessas vacinas, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a vacina da bronquiolite, porque eu revisei essa noite, né? E assim, a bronquiolite, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? 100% das crianças irão ter bronquiolite. É uma doença viral super antiga, super conhecida, causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório, tá? Isso significa o quê? Que a maioria dos casos acontece em crianças abaixo de 2 anos, tá? Qual é o problema da bronquiolite? Prematuros. Em crianças que vão mais cedo para a escolinha, então crianças que tenham bronquiolite abaixo de 6 meses têm um risco maior de internação hospitalar. Site do Ministério da Saúde do Brasil. Uma em cada 50 crianças vão apresentar sintomas leves a moderados. A incidência, gente, não é tudo isso que falam. Mas é claro, quando uma criança, essa uma, tem uma bronquiolite e vai parar no hospital, isso vai criar né? Uma comoção nas redes sociais, uma comoção nos grupos do WhatsApp. Mas tem 49 outras que vão ter sintomas leves, não vão precisar de internação hospitalar. Então, o que eu queria dizer para vocês é que, assim, o grande problema atual, por um lado, é o excesso de informação. Porque aí vamos dizer o seguinte: ah, não, mas eu quero proteger meu filho da bronquiolite. E aí o próprio laboratório fala o seguinte: os benefícios devem ser maiores do que os riscos. Por quê? Porque este ano a gente não tem exata noção do que está acontecendo. Então, assim, vamos vacinar todo mundo para bronquiolite. O governo não vai fazer isso. Por quê? Porque não é todas as crianças que vão parar no hospital. 70% das crianças vão ter bronquiolite de uma forma que muitas vezes os pais nem veem. E 30 vão ser diagnosticados. Mas assim, 5%, menos de 5% é que vão parar no hospital. Só que esses 5% é o que aparece nas redes sociais. Ah, então não é que bronquiolite não é grave. Bronquiolite em prematuro, em bebês com menos de 3 meses,
tem a maior chance de necessitar auxílio de oxigênio e ter que parar na UTI. Sim, isso é fato e sempre foi dentro da história pelo menos da medicina da pediatria e do qual eu faço parte. Eu estudo bronquiolite e atendo bronquiolite desde que eu me conheço como médica. A gente tinha uma ala de bronquiolite, era um andar todo de bronquiolite. Tinha as crianças que iam para UTI? Sim, sempre teve as crianças que vão para UTI. Sempre teve crianças que têm óbito bronquiolite? Sim. Mas todas as crianças precisam ser vacinadas para bronquiolite? Não. Então, quem é o seu filho e qual é o lugar que você se coloca de segurança? Márcia, então eu não vou vacinar para bronquiolite, mas eu estou morrendo de medo que meu filho tenha bronquiolite. Vacina! Vocês precisam encontrar aquele lugar de conforto. Não existe risco zero para nada, gente. O que a gente pode fazer, e terminando aqui nós são 17 horas, eu vou gravar e vai estar transcrito a maior parte desse encontro, e eu vou passar para vocês. E eu espero, assim, que essa fala, ela encontre um lugar de consciência, sabe? Que a Márcia falou. Não, a Márcia não falou nada. A Márcia estudou, a Márcia está falando de estatística, a Márcia está falando de riscos. É sobre isso. Porque também, assim, nessa coisa, eu vou fazer todas as vacinas da rede privada, eu vou fazer todas as vacinas para o meu bebê não ter nada. Ilusório, certo? Não tem como isso existir. E também esse excesso de vacinas desnecessárias, também a gente já está vendo que tem alguns estudos mostrando que sim, esse excesso de estabilizantes, essas coisas podem causar. Ah, causa autismo, Márcia? Não sei, sabe? Não, eu não quero entrar nesse lugar, porque eu também não tem como você, não tem estudo que a gente possa olhar isso, são tudo estudos retrospectivos que não impactam muito, assim, da gente poder dizer assim, mas vamos pensar com quem é o meu filho, qual é a minha zona de conforto, qual é a situação vacinal em relação a fazer algo que eu coloque o meu filho em risco. Eu vi muitas doenças que, felizmente, a turma nova da pediatria não vê. Eu vi tétano em criança, eu vi rubéola congênita, eu tive vários amigos com sequela de pólio, porque eu nasci em 1972, e só a vacinação da pólio foi a partir dos anos 80. Eu vi criança com tuberculose, mas também eu diria para vocês que era um outro momento sobre saúde. E que muitas delas foram erradicadas. A polio está erradicada no Brasil há mais de 10 anos. A rubéola também. Agora vai voltar a varicela. Hoje eu atendi varicela. Por quê? Porque não tem vacina para varicela em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque, inclusive, em outros países eles nem estão vacinando para varicela. Então, o laboratório não entende que seja uma vacina que ele quer botar o dinheiro dele. Então, não tem. Nesse exato momento, não tem vacina da varicela, nem na rede pública, nem na rede privada. Mandei mensagem para as clínicas de vacina privada e disse: vocês têm varicela? Não, porque a criança que eu atendi hoje estava com varicela. Super bem. Vai ter criança que vai ter aquela varicela horrível? Vai. Certo? Alguém que quer falar alguma coisa? Eu vou fechar por aqui. Espero que vocês façam um bom uso de um material feito com muito carinho e que não está aqui para decidir nada para vocês. Está apenas dizendo que existe um calendário do Ministério da Saúde, que é muito bom. O calendário da rede privada tem vacina demais e tem vacinas, inclusive do sistema público, que não são necessárias, dependendo do público que vai recebê-las. O Canadá, para mim, é um país de referência.
várias províncias, as províncias do Canadá têm calendários vacinais diferentes, porque eles estudam o nível de risco da população. Então, eu queria que ficasse para vocês esse material, que quem esteve aqui e ouviu, queria só saber como é que chega essas informações para vocês. Se alguém estiver desconfortável e quiser me fazer uma pergunta ou depois me enviar, eu respondo. Mas estou aberta aqui, porque talvez a dúvida de vocês, se quem quiser perguntar, pode ser de outras pessoas. Vou abrir agora para caso vocês queiram perguntar algo e se eu souber responder. Ninguém? Oi, querida. É pronto. Oi, Fer. Ah, infelizmente, eu não sei porque no meu registro da memória eram 8 horas da noite. E eu até pensei que eu não ia conseguir participar, porque é a hora que eu tô colocando a minha bebê no berço, e de repente eu vi, meu Deus, é 4 horas, tá acontecendo, eu sou uma louca. Enfim, consegui pegar o finalzinho, gostei muito da tua fala, porque por coincidência eu estava lendo bem essa questão dessa quantidade de conservantes de alumínio que tem, né? Que tem um fator neurotóxico, enfim, e é assustador quando a gente vai ler a bula, né, das medicações. Essa questão da vacina da bronquiolite, eu vou te falar que fui aquela mãe que ficou bem noiada com medo porque o meu obstetra queria que eu fizesse a vacinação. Eu vacinasse quando eu estava grávida, acho que com 8 meses, não sei quando, e daí eu fui ler a bula da vacina e vi que tinha na própria bula mostrando ali um alfa, um N de risco de parto prematuro. E daí eu já tinha contrações, eu falei, cara, eu não vou tomar essa vacina. Quando eu vi que era tecnologia de RNA em óvulos de hamster chinês, eu falei, cara, não vou tomar essa vacina da bronquiolite. Mas tive um medo, até porque minha bebê ficou resfriadinha e daí me deu aquele medo. Mas como eu estudei, bronquiolite não é só pelo vírus, é vários vírus que podem dar bronquiolite, né? Então você protege teu filho só de uma batida de um carro, né? Só do sim sinal. Tem o adenovírus, o É, né? influenza, todos eles, mas o carro-chefe da bronquiolite é o É, sincicial. é o essencial. E daí, assim, eu não me sinto à vontade de dar essa de bronquiolite. Mas o que que acontece? O calendário da Helena, ela tá agora com 4 meses e meio. Eu fiz já todas do sistema público, né? Acabei dando a de rotavírus, apesar de achar que ela não é um grupo de risco. Acabei pagando no particular aquela que é a DTP, mais hepatite B, porque dizem que a Hexa, né, que dá menos reação, aquela que faz no segundo mês e agora ela está no quarto mês. Agora, eu tô com uma dúvida. Ela já fez todas as vacinas, certo? A hepatite B, a BCG, a poliomielite, a hexavalente, a pneumo 10 e a meningo C. A Tá. meningo B eu não quis fazer, tá? Porque eu achei que não era o caso. Enfim, eu vi que tem bastante reação. Agora me diz uma coisa, doutora. Precisa fazer essas doses de reforço? É importante? Eu não sei, às vezes, se é reforço para O o reforço de laboratório. quê tu tá falando? Então, Qual? porque a hexavalente tem que fazer a dose de reforço com 4 meses. Então, por exemplo, o calendário europeu, se tu for olhar, eles fazem com 2, 4, 1 ano e 3 e 4 anos. Eles não fazem essa dose de 6, Tá. tá? Então, faz com 4 meses. Eles fazem isso. Porque qual é o problema, Fernanda? Quanto mais cedo você vacina a criança, menos a vacina funciona. Por isso que ela Olha só. precisa mais reforço. Por isso que os países que estudam em termos saúde e economia, eles botam as vacinas para mais tarde. Não é porque eles são bonzinhos. É porque, por exemplo, é que nem eu falei, aqui, meningite, vai fazer no SUS 3 doses até 1 ano, e os Estados Unidos, que é um país mais neurótico com processo médico, faz com 1 ano. Então, aqui é 3 para 1. Claro que aqui, o que que acontece? Na vacina do Covid, eles também nos colocaram nisso, né? O que que eles falaram? Que as crianças no Brasil tiveram mais intercorrência com Covid. Mas quem é essas crianças que eles mostram para fazer esses estudos e para quem que eles vão aplicar? Então eles olham na pirâmide básica, que é uma população
de alto risco, crianças que moram em casas superpopuladas, que não recebem leite do peito, que tomam água ruim, que comem mal, que vão para a escolinha, se é que conseguem ir para a escolinha com 4 meses. Óbvio que o desfecho dessas crianças sempre é pior. Então, essa criança tinha que fazer meningo B, tinha que fazer a CWY, tem que fazer um monte de rotavírus. Por quê? Porque ela tem, a sua vida é um risco. Agora, as nossas crianças, dentro de uma casa, bonitinha, sabe? Só que o Brasil, eu não sei se eu vou acabar mandando esse, eu vou cortar. O Brasil é, é a elite do atraso. Perfeito. É, Elite do porque a gente atraso. acaba fazendo intervenções que foram estudadas em população de baixo risco, de baixo poder aquisitivo. Perfeito. Sem contar que esses estudos todos são tão duvidosos, né? Porque hoje em dia, com estatística, a gente chega no resultado que a gente quer, né, doutora? Mas assim, Mas, essas das vacinas, por exemplo, as vacinas elas são baseadas em epidemiologia. Então, tá. a meningite, por exemplo, é uma doença endêmica, Fernanda. Não tem estudo aí, é endêmico. Eu vou ter aqui em Santa Catarina 5 crianças que provavelmente vão ter desfecho fatal por ano em Florianópolis, tá? É isso. Isso orbita entre 5 e 8. Então, é uma doença endêmica. Tá, mas, por exemplo, quando a criança está vacinada, não é a certeza de que ela também não vai evoluir para óbito, né? Não, Ou é? não, Não é, né? não. É Porque a tu vacina não aumenta garante. essas coisas de epidemiologia. Tu diminui o risco. Tu aumenta, são estudos aí se tu vai ler ali um estudo, eles são cheios de linguagens que é super difícil até para quem faz mestrado em epidêmio, vai tocar ali em 88% de cobertura, né, 90%. A própria vacina da dengue, ali tem duas cepas que não cobre. Uma cobre 60% e a outra não cobre. Mas eles saíram dizendo que pega todas as 4 cepas. Não cobre, tá? Tem nesse aspecto o que quando você se vacina, você diminui o risco, Diminui o risco. tá? E É pelo isso. que eu entendi na explicação, quanto mais tarde, maior é a proteção, então. Porque o sistema imune está mais pronto. Então, quanto mais velho, menor a necessidade dos reforços. Tanto é que em outros países, por exemplo, a tríplice viral é dada, se eu não me engano, com 6 anos. Eles dão só uma dose. Nós, no Brasil, como os damos com 1 ano, a gente dá duas, Entendi. tá? Quanto mais cedo, porque quanto mais cedo o sistema imunológico da criança é pior. Por exemplo, vacinas virais, elas perdem a potência delas. Então, você precisa replicar essa vacina. Por exemplo, a vacina da gripe dura 3 meses, gente, tá? E pega ali aquela cepa 3 meses. Depois de 3 meses não tem mais nada, tá? Vacinas virais são ruins. Elas servem Perfeito. para, assim, para diminuir a chance, mas elas são ruins. Elas não têm essa. Ó, uma vacina que é boa, a BCG, mas é só para tipos graves de tuberculose. Não é para tuberculose pulmonar. Eu fui vacinada para BCG quando eu entrei na primeira série. Era aquelas pistolas, quando você entrava no. Era a verdade da época. Eu entrava na primeira série, fazia no braço, era proibido, você não se matriculava no primeiro ano sem a BCG. O Brasil bombando de tuberculose. Que aconteceu? Deu nem 10 anos, bobagem. A BCG não protege da tuberculose pulmonar. Para de vacinar na entrada do primeiro ano. E aí eles viram que a BCG só protege os bebezinhos ali da meningite por tuberculose e tuberculose miliar. Por isso que você faz no primeiro ano, primeiro mês de vida. Depois não vacina mais. Então, tem coisas, e é isso que o Hervas fala, a falta de transparência
deixa com que as pessoas fiquem até descrentes das vacinas. Porque se você não abre o estudo e você não fala isso, aí vem quem fala, ah, não, essa aí é antivacina. Eu não sou antivacina, mas eu assim, tipo, também lidar com as pessoas como se elas não tivessem, assim, consciência e injetar coisas em crianças em desenvolvimento de que elas não vão ser expostas, ou não vão ser expostas, não, que o risco é pequeno, porque risco nulo, gente, não existe. E pelo que eu entendi, o peito protege, o aleitamento materno protege bem até o sexto mês. Não. Não. Até o sexto mês eu tenho os anticorpos que vieram pela transmissão placentária, tá? Então é muito difícil uma criança ter, por exemplo, uma catapora, uma varicela. Porque se a mãe teve, ela faz a transmissão vertical pela barriga, tá? E então, assim, só que depois do sexto mês, os anticorpos maternos vão cair, vão morrer. E aí a criança vai criar os anticorpos dela, Ah, entendi. tá? Então aí, e por isso que também as vacinas dadas assim no primeiro semestre, elas têm um mecanismo de defesa ali da imunológico que precisa ficar botando reforço. Tá. Enfim, Márcia, é muita Enfim, coisa. Fernanda, eu Eu vou marcar sei. uma consulta online contigo, porque eu queria ser de Floripa. Então, mas sabe assim, Fernanda, o que é importante? Assim, boas conversas, encontrar a zona de conforto. Ah, Márcia, tenho dinheiro, eu prefiro ir na clínica, a clínica vem aqui em casa, eu faça isso, sabe? Eu tenho escolhas em que eu fique em paz. Eu não acho que a maternidade no século XXI tá fácil, sabe? Porque é muita informação que não gera uma boa tomada de atitude. E claro que todas essas pessoas que estão aqui, eu estou me sentindo bem confortável porque são meus pacientes e sabem que eu não estou aqui para te dizer faz isso ou não faz aquilo. Eu estou aqui para que a gente cuide realmente com responsabilidade. Eu atendo muita gente que é vacina zero, muita gente. Os estrangeiros, eles vêm, sim, muitos estrangeiros é vacina zero. E tá tudo bem, desde que eles escolham isso para a vida deles, e o que eu mostro para eles são os riscos que tem esse tipo de atitude também, que não tem risco zero. Então é isso, gente. Eu vou finalizar por aqui. Obrigada pela presença, pela fala de vocês. Quem estava com o bebê, quem não, né, não ouviu, que pense, porque isso aqui a gente conversa muito nas consultas de dois, de quatro, de seis, a gente conversa muito, porque eu realmente acho que vale a pena uma conversa assim responsável, né, Mercedes? Eu sei que você estava com essa, conseguiu conseguir contemplar suas dúvidas, porque também é isso, né? Ficar falando de forma aberta sobre isso. Um abraço e um bom final do dia para vocês. Gratidão, Márcia, muito Nada, bom. Muito amada. Beijo. obrigada. Parabéns pelo baby. Obrigada.